Eu ia fazer um vídeo totalmente diferente, no entanto, eu vi esse vídeo mostrando um processo para treinar abelhas, para detectar compostos químicos presentes em drogas e explosivos. Sim, exatamente isso. Eles estão treinando abelhas para poder detectar explosivos. Olha só, que coisinha fofa, mano. É isso aí, me dá açúcar, para detectar um explosivo. A questão é por que eles estão usando abelhas para detectar explosivos e compostos químicos? Na verdade, abelhas são mais eficientes do que cães. Nas antenas das abelhas, elas têm milhões de estruturas microscópicas, chamadas de sensilas. Existem sensilas para praticamente todos os estímulos que as abelhas precisam. Tem sensilas para estímulos de tato, olfativo, temperatura, umidade. Tu tem grandes quantias de abelhas e tudo que tu vai precisar é uma água com um pouco de açúcar. Obviamente que tem um treinamento. Tá vendo essa linguinha aí dela? Basicamente é o que chama de uma probóscide. Sempre que ela detecta de forma correta uma substância, ela recebe um pouquinho de um líquido doce. E assim, ela faz o que se chama de um condicionamento. Então, o que foi que eu percebi? É que o princípio de treinamento delas é parecido com o que se usa para treinar cães, o que se chama de comportamento condicionado, que é um tipo de aprendizagem que envolve a associação entre um estímulo e uma resposta. O comportamento condicionado foi descoberto pelo cientista russo Ivan Pavlov. Pavlov observou que os cães salivavam quando viam a comida, mas também ouviam o som de uma campainha que tocava antes do cão receber a comida. Então ele concluiu que os cães haviam aprendido a associar o som da campainha com a comida, e que isso era um tipo de aprendizagem. O condicionamento clássico de Pavlov pode explicar muitos comportamentos dos animais e dos humanos, como os medos, as fobias, as preferências e as aversões. Por exemplo, se você teve uma experiência traumática com uma aranha, pode ter desenvolvido o medo de aranha ao associar a aranha com o trauma. Ou se você gosta de um determinado perfume, pode ter desenvolvido uma preferência por ele ao associar o perfume com uma pessoa ou situação agradável. O contrário também é válido. Mas nem todo comportamento é explicado pelo condicionamento clássico de Pavlov. Outro tipo de aprendizagem é o condicionamento operante, que envolve reforços e punições. O condicionamento operante foi estudado pelo psicólogo B.F. Skinner, que usou uma caixa com ratos e uma alavanca para demonstrar como os animais aprendem a modificar seu comportamento em função das consequências. O condicionamento operante envolve um estímulo discriminativo, que indica se uma determinada resposta será reforçada ou punida. O condicionamento operante pode explicar muitos comportamentos dos animais e dos humanos, principalmente como hábitos, habilidades e atitudes. Por exemplo, se você recebe um elogio quando faz um bom trabalho, é mais provável que você continue fazendo um bom trabalho. Ou se você recebe uma multa quando dirige acima da velocidade, é mais provável que você reduza a velocidade. O comportamento condicionado tem diversas aplicações na vida cotidiana, como na educação, na publicidade, na terapia e no adestramento de animais. Porém, também pode ter efeitos indesejados, como fobias, vícios e preconceitos. Afinal, muitos de seus medos, traumas e hábitos indesejados que acontecem com você podem ser frutos de um comportamento condicionado que você próprio desenvolveu ou relacionou. O mesmo se aplica a você em relação a outras pessoas. Então você pode, em alguns momentos, se ver repetindo determinados erros. Ou então, quando acontece uma outra coisa, você, devido a experiências ruins anteriores, você começa a associar isso, de que você é de uma determinada forma, ou que as coisas vão acontecer daquela forma, porque elas já aconteceram anteriormente, ou você acaba reforçando isso, ou aceitando esses estímulos. E as pessoas às vezes não percebem que o que está acontecendo é justamente que ela própria criou um comportamento condicionado nela. Por isso, é importante conhecer os princípios do comportamento condicionado e saber como usá-lo de forma ética e responsável. Se você quiser saber mais sobre esse assunto, recomendo que leia os livros Os Reflexos Condicionados, de Pavlov, e Ciência e Comportamento Humano, de Skinner. Eles são clássicos da psicologia. Então é basicamente isso, e até uma próxima. Bom, obrigado. Nós já vamos.